Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para fazer um jogo rápido sobre a Multiplan. A Multiplan é administradora de shopping centers, né? Então vocês devem conhecer aí vários shoppings administrados por ela. Eles têm essa marquinha aqui, ó, né, que é famosa, né? Vários shoppings em várias grandes cidades aí do país. Alguns têm a marca Park Shopping, né? Outros têm nomes diferentes. Mas enfim, a Multiplan, ela é uma administradora de shoppings que eles chamam de full service, ou seja, eles planejam, desenvolvem e administram as propriedades. Então, uma característica dela é que ela não só opera o shopping center, mas ela trabalha todo esse desenvolvimento. Então, ela é uma empresa, né, relacionada a imóveis. É muito comum você ver a comparação da Multiplan com alguns FIIs, com alguns fundos imobiliários, mas é, né, bem diferente a atuação, porque ela vai lá, ela prospecta, vê os terrenos, constrói um shopping, lança e depois administra. Então, é uma atuação empresarial, diferente de um shopping que só administra, ok? Então, ela tem aqui, ó, 19 shopping centers, tem alguns em construção, mais algumas unidades aqui que estão, né, que são próximas, mas a grande parte da ABL, que é a área bruta locável, está relacionada aí com o shopping center. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada nos números. Esse slide aqui eu volto depois, porque acho que é o fechamento dela aí para mim. Mas só para dar uma noção de como a empresa está hoje, né? Essa apresentação do segundo trimestre de 2019. Então a gente pode ver que a operação dos shoppings ela é muito boa da Multiplan, né? Os shoppings são muito bons. Você vê uma taxa de ocupação, chama a atenção primeiro, bem alta, acima de 97%, né? O que é excelente, quase todos estão locados. Esse aqui da esquerda, vendas e aluguel nas mesmas lojas, você vê crescendo, ou seja, os shopping centers, as lojas, né, aos quais ela aloca, estão tendo aí bons resultados de vendas e, claro, pagando mais aluguel. E é basicamente esse o principal indicador operacional, né, da empresa que trabalha com locação, tanto do aluguel mais caro quanto das lojas indo bem, porque se as lojas não forem bem, em algum momento a Multiplan também teria problema. Né? Aqui na direita a gente tem o resultado operacional líquido, que é mais ou menos o resultado operacional de operação de imóvel, né? Muito comum ver esse nome aqui, NOI, que é Net Operating Income, que é basicamente as receitas menos a despesa operacional de manter os imóveis. E a gente vê aqui um resultado crescendo ano contra ano, ou melhor, aqui é segundo trimestre e anualizado, mas enfim, você vê o crescimento tanto no trimestre quanto no último ano, bom, né? E as margens também muito boas, né? 88, 89%, quase 90%. Então é um negócio muito bom essa operação de shopping centers, é lucrativa, né? Dá resultado para a empresa. Que a DRE, né? Só destacar aqui, dá para ver depois melhor nos slides, mas eu volto aqui depois também para destacar alguns pontos. Vamos ver outros aqui que a gente já está falando. Então, né, comentando sobre a venda dos lojistas, que em último caso é importante para a Multiplan, porque se os shoppings não estiverem prosperando, né, indo bem economicamente, ela pode ter um problema no futuro, com inadimplência, com vacância, e não é o caso, né? A gente vê resultados crescentes. Isso tá desde 2015 aqui, né? E isso é bem impressionante, levando em conta que nós estamos vivendo uma certa crise econômica, né? Então, para uma empresa estar tendo esse tipo de resultado, né, quer dizer que os shoppings dela meio que estão atravessando a crise e indo bem, né? Pode não ser um crescimento assim absurdo, mas é um crescimento bom, né? Dada a situação econômica, que não tem jeito, o shopping center vai depender né, da economia das pessoas terem poder de compra, é um resultado bom. Da mesma forma, né, a gente vê aqui vendas, mesma loja, né, a gente viu geral subindo 6%, e aqui tem quebrado por cada segmento de atuação, né? A gente vê que tem uns melhores, outros piores, mas enfim, a empresa no global está se segurando bem, né? Venda dos lojistas, empresa muito focada aí em questões de inovação digital e tudo mais. O turnover, que seria a troca de lojas, né? A troca de clientes, sai um cliente entre o outro, a gente vê que a empresa consegue fazer um turnover bom, né? Porque primeiro que a taxa de ocupação é alta, e assim, a taxa de clientes que sai, ó, fica nesse patamar aí, 4, 5% sai, e a gente vê que a empresa consegue repor bem.
né? Porque senão, se saísse cada ano 4, 5, e a empresa só repusesse 1, 2, né? Ela teria uma taxa de ocupação mais baixa, o que não acontece, né? Ela tem uma taxa de ocupação cheia. Então aqui a gente vê um pouco do efeito da crise subindo esse turnover, ou seja, algumas lojas saindo, provavelmente com dificuldades, mas tem uma vantagem, uma característica boa da empresa que é conseguir repor essas lojas, certo? Taxa de ocupação, a gente já comentou, tem até esse gráficozinho aqui legal do velocímetro, né? Ou seja, 98% ocupado, né? Fantástico. A gente vê os custos de operação, que é o contrário daquele NOI, né? Então a gente vê, ó, bem estável, fica na casa de 12, 13%, não varia muito, o que demonstra uma boa gestão da empresa. Né? Eles estão aqui, ó, empenhados em novas tecnologias, painéis solares para abastecer a energia dos shoppings, né? Bem interessante, prática sustentável, bem legal. Aqui nesse slide da receita bruta, eu queria mostrar esse gráfico aqui da esquerda, né, ou como é distribuída a receita da Multiplan. Então a gente vê que 75% é locação mesmo, é aluguel que o lojista paga, né, para a empresa, mas ela tem outras receitas também, principalmente aqui estacionamento, né, o preço que você paga caro, né, para estacionar também reverte aí para a Multiplan, além de outras taxas aí que ela cobra dos lojistas, né. Aqui a gente vê o quanto cresceu, né, ano contra ano, a gente vê que o que mais, né, assim, o volume mesmo é locação. Mas a empresa tem crescido bastante aqui, em estacionamento e serviços também. Vamos lá, aqui a gente vê a receita ali, a receita de locação ainda, questão do aluguel, né? Boa parte é o aluguel fixo, aí tem uma parte complementar de merchandising, uma taxa de marketing que o shopping cobra do lojista. Mas esse slide aqui é legal, seriam em relação ainda à receita de locação, ou aluguéis em mesmas lojas, SSR. A gente está acostumado a ver SSS, né, Same Store Sales, aqui é Same Store Rents, ou seja, né, sem contar a expansão da empresa, quanto que teria subido os aluguéis, né, com a mesma base de lojas, e a gente vê que ela consegue ao longo do tempo uma valorização real, assim, né, interessante, na casa de 2%, né, real, claro, acima da inflação, né, aqui embaixo nominal, né, e em cima real, ajustado por esse GPDI. Então, o que a gente consegue ver aqui? No longo prazo, é um resultado bem sustentável. Né? A empresa consegue crescer o aluguel acima da inflação, então ela vai gerando, né, mais valor para o acionista à medida que ela vai crescendo, né, tendo rendimento real ao longo do tempo. Isso desde 2014 aqui, uns poucos trimestres lá naquele auge da crise de inflação que o total do aluguel subiu menos do que a inflação, mas via de regra eles conseguem repor e acrescentar um pouquinho mais. Ah, receita de estacionamento, taxa. Esse aqui é outro ponto interessante, que é a questão de inadimplência e perda de aluguel. A gente vê que é uma taxa relativamente baixa, na casa de 1, 2%, a gente vê. E a inadimplência, né, quando entra em atraso, e o cinza aqui é o perda, né, quando a empresa não consegue recuperar, que aí já é 1%, 2%, né, fica nessa casa. Então, acho um resultado bem tranquilo. E não, como é jogo rápido, né, não vamos ver em detalhes todos os resultados, mas vamos ver a dívida, que é interessante aqui. Tá, aqui, endividamento e disponibilidade. Então, a Multiplan, quem quiser ser sócio, tem que entender que ela é uma empresa que opera com dívida. Ou seja, qual que é o negócio dela? Ela toma dívida, usa dívida para construir os shoppings e depois lucra com, né, a operação do shopping. Então, a empresa está constantemente tomando dívida para construir novos shoppings, para ampliar a operação. Então, aqui nesse quadrinho da direita, a gente vê o dívida líquida e EBITDA ao longo do tempo, vê que fica aí, ó, nos 2 e pouco, bateu em 2, subiu para 2,50. Então esse indicador vai ficar variando conforme a empresa precisar de dinheiro para tocar as obras. Né? Então quem for sócio da Multiplan tem que aceitar isso aqui. Ela é uma empresa que o modelo de negócio dela é baseado em tomar dívida e construir shopping. Né? Enquanto os shoppings estiverem indo bem, não tem problema ela ter esse grau de endividamento. É até ok, né? A gente vê que o Covenant é 4 vezes dívida líquida EBITDA, e ela segura ali nos 2 mais ou menos ao longo do tempo, certo? E a gente vê a questão da amortização da dívida, como é um perfil bem alongado.
Então ela não tem problema de liquidez, tem uma dívida altinha, mas é o suficiente aí para ir pagando a 19, 20, 21, ainda tem um fluxo operacional bom. Então a empresa trabalha com receitas previsíveis, assim ela consegue manter esse endividamento, né? Um patamar de endividamento ele não incomoda. Esse gráfico aqui é um dos mais importantes para a gente entender a rentabilidade dela no longo prazo, que é o custo da dívida. Vocês lembram que eu acabei de falar que o negócio dela é tomar dívida e construir shopping. Então, um ponto-chave na rentabilidade que ela vai entregar para o acionista é isso, é o custo da dívida. Então, a gente passou por vários anos de custo de dívida alto, né? A casa ali dos 13%, 14%, né? Quando a Selic estava alta. Então, esses anos foram anos difíceis para Multiplan, por quê? Porque nessa relação dívida-retorno do aluguel, ela estava pressionada nas duas pontas. Uma, que a dívida tinha um custo alto, e segunda, que o shopping tem mais dificuldade na crise. Então foram anos muito difíceis, e agora a situação tende a melhorar um pouco, porque a gente consegue ver no gráfico que o custo de captação de dívida dela diminuiu bastante, né? Por uma Selic de 6,5 aqui no trimestre passado, já está em 5,5. Né, ela tinha um custo da dívida de 7,5, um custo bem baixo. Então, esse cenário é bom porque abre a margem que ela tem, né, direito. Certo, pessoal? Visto isso aqui, eu vou voltar lá para o começo, né, que eu pulei um slide lá, falei que ia falar no final, que é esse slide aqui, que é a grande mensagem que eu tenho para passar sobre a empresa. Acabei de comentar que ela passou por anos de dificuldade, mas mesmo assim, a gente vai ver aqui, ó, que a Multiplan tem um resultado a longo prazo muito interessante. Você vê um crescimento muito forte aqui desde 2007, né? Tudo bem que é um período grande, em todos os indicadores, né? Receita bruta, o NOI, o EBITDA, fluxo operacional, lucro líquido. Aqui a gente vê o CAGR composto, né? O crescimento composto de todas as linhas, são todos acima de 10% e o lucro líquido acima de 30%. Então, assim, é um negócio que teoricamente teria dificuldades, porque no Brasil, né, você tem um custo de dívida alto. Nesses anos todos aqui teve um custo de dívida alto, nunca teve um tão baixo quanto hoje. E assim, a Multiplan ela não tem os incentivos fiscais que os FIIs têm, que os fundos imobiliários, que os REITs lá fora têm. A Multiplan é quase um REIT, só que ela não tem a vantagem tributária que o REIT tem lá fora. Então, na teoria, seria uma empresa que não chamaria muita atenção, porque putz, né, ela está com uma atuação difícil. Só que o resultado que ela entregou foi muito bom nesses anos. Né? Então, sim, claro que a gente não sabe se isso vai se manter no futuro, mas a empresa conseguiu, mesmo num cenário de dificuldade, que de um custo de dívida mais alto e sem incentivo fiscal que os REITs ou que um FII teria, ela conseguiu entregar um crescimento assim, muito bom. Ela não é uma empresa que cresce assim, num ano 30%, ela vai crescendo pouquinho, 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 pouquinho e no final dá um crescimento composto muito forte. Certo, pessoal? Para fechar, eu queria só falar umas coisas que eu não gosto dela. Aqui tem um slide lá. Essa remuneração baseada em ações, isso aqui eu acho meio pesado, né? A empresa tá lá depois da dívida. A empresa, ela enfia a mão no caixa para pagar os seus, né, os executivos. Aqui ainda tem o CAPEX, que é legal falar. Ela é uma empresa pesada de CAPEX, justamente porque ela toca a obra de shopping, tanto de revitalização quanto novos, ó. Novos greenfields, construção no Parque Jacarepaguá. Então ela está sempre construindo, né, coisa nova e fazendo reforma nos shoppings dela. Então ela é meio intensivinha de capital. Projetos, participação unitária, Greenfield, banco de projetos. Né? Então aqui dá para ver quanto eles têm de projeto, que está em obra e tudo mais. Mas o que queria chamar a atenção era, acho que não vai tá, não vou achar rápido. PC tá para trás. Mas enfim, eu mostro aqui na DRE esse remuneração de baseada em ações, né? Ela é uma empresa que gasta muito nisso aqui, né? Para mim é um ponto negativo, porque, né, os caras estão preocupados aí em pagar bastante a diretoria, né? E isso, claro, que acaba sendo um pouquinho ruim para o acionista. É claro que se ela continuar entregando isso aqui, né, ela pode pagar o quanto quiser para direção, para gestão, que, né, vai sobrar muito para o acionista, vai ter bastante retorno. Mas em todo caso é um ponto negativo dela aí. É uma empresa bem lucrativa, se for ver as margens aqui, termina a margem líquida de 30%,
mas ela, né, mete a mão lá para pagar, os seus executivos são muito bem pagos. Certo, pessoal, era isso que eu tinha para dizer rapidamente em um jogo rápido sobre a Multiplan, uma empresa que a gente viu que tem ativos muito bons, né, os shoppings, ela só tem esses resultados operacionais porque os shoppings são bons, né, além de serem bem geridos, claro. Os ativos bons, eles levam a boas margens, né, uma empresa lucrativa. A desvantagem que ela teria, né, de ter que captar dinheiro em dívida cara, não tem incentivo fiscal de, né, que os REITs têm, por exemplo, ela está conseguindo driblar com projetos muito rentáveis. Claro que a gente não sabe no futuro se ela vai conseguir continuar seguindo com esses projetos rentáveis, mas o fato é que ela apresentou até hoje e daqui para frente tudo indica que ela vai ter um custo de captação mais baixo, né? Então é mais um potencial aí para ela manter rentabilidade no futuro. Certo, pessoal? Era isso. Multiplan é uma empresa de imóvel que nem paga muito dividendo, né? O pessoal dos FIIs acho que não gosta muito, porque ela paga pouco, justamente porque ela precisa gastar a boa parte desse dinheiro com os novos investimentos, né? Então, ela parece mais um REIT que um FII, né? Só que sem a vantagem fiscal dos REITs. Beleza, pessoal? Era isso aí que eu tinha falado sobre Multiplan. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Coloque nos comentários se tiverem alguma dúvida e nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.